Quem se forma em cinema é o quê? Cineasta? E cineasta no Brasil faz o quê? Existe mercado para isso? Olá galera, eu sou a Tatá e para quem não me conhece eu vou me apresentar brevemente. Eu sou estudante de cinema, eu tô no 8º período, eu iria terminar agora se não fosse a pandemia, que provavelmente vai me atrapalhar um pouquinho. E daí, agora com esse tempinho que eu tenho pra pensar, né, eu tô vendo se eu faço ou não o domínio adicional em animação, que é uma área que me interessa muito, e futuramente eu pretendo fazer um vídeo sobre o mercado de animação no Brasil. Infelizmente, esse domínio em animação não é uma coisa que eu possa correr atrás depois, porque ele entra no diploma. Então eu preciso fazer essas matérias antes de colar grau, de me formar. E eu tenho muita dúvida porque eu tô com mestrado engatilhado, eu já trabalho na produção científica desde a graduação e meu objetivo já há muitos anos na minha vida é ser professora, no caso professora universitária. Então adiar esse meu objetivo de mestrado em mais um ano é algo que eu tenho que pensar bastante. Respondendo a pergunta, galera, cineasta é quem atua diretamente na produção de filmes no Brasil. Muitos dos meus colegas de faculdade acham que quando eles pegarem o diploma, eles vão virar cineastas. E isso é um grande engano, porque muitos deles já são cineastas desde a graduação, porque já atuam muito em produções, seja em produções independentes ou estagiando em produtoras. E alguns colegas meus nunca serão cineastas e provavelmente eu me encaixo nesse último caso. Porque, como eu tô dizendo desde já, eu tenho outros objetivos. E não necessariamente a pessoa não vai ser cineasta porque vai para uma área totalmente diferente, não. Mesmo para quem estuda cinema, principalmente para quem estuda cinema como uma habilitação de comunicação social, que é o caso da minha faculdade, se abrem muitos outros mercados da produção audiovisual em si, que é muito ampla, gente. Tudo é audiovisual. Isso aqui que eu tô fazendo agora é audiovisual. Eu já gravei muito vídeo pro YouTube lá no YouTube Space, a gente vê algumas produções realmente grandes acontecendo, com muitos funcionários trabalhando ali naquela produção. A gente tem a gravação de clipes musicais, né? A gente tem o mercado televisivo, todos os tipos de programa de TV e etc. Então, o mercado de audiovisual é muito rico, muito aquecido, é uma coisa que tende a crescer cada vez mais, porque tudo hoje em dia é vídeo, né? A gente tá vendo agora na pandemia que até as aulas à distância precisam de vídeo. Tem muito professor precisando se adaptar a gravar vídeo em casa, outras escolas mais bem estruturadas estão levando estúdios e produtoras para dentro da casa dos professores para gravarem aulas. Ou seja, o mercado de audiovisual é realmente imenso. É um mercado que tem só a crescer, para mim é um mercado do futuro. Mas quando a gente fala de cinema, para dizer que alguém é cineasta, aí a coisa fica mais específica para um determinado tipo de produção audiovisual. É muito comum no Brasil confundir formação acadêmica com atuação profissional. A gente percebe muito isso. Quem se forma em qualquer coisa é simplesmente bacharel naquela coisa. Eu descobri isso porque eu fui aluna de Direito por algum tempo, eu não me formei, mas estudante de Direito percebe assim que começa que vai se formar para virar bacharel em Direito. Porque para ser advogado você precisa passar na prova da OAB e exercer a profissão. E convenhamos, né, que hoje em dia esse negócio de profissão tá bem caído. Me perguntaram aí num vídeo que eu respondi em inscritos qual era a minha profissão e eu fiquei meio tipo... Porque eu faço várias coisas. Uma delas é gravar vídeo pra internet, que sim, também é profissão, mas eu faço várias outras coisas. Inclusive, algumas áreas do cinema me interessam e eu até produzo mais timidamente. Então, de certa forma, eu sou cineasta também. Mas eu definitivamente não vou engatar nesse mercado da mesma maneira que alguns colegas meus já estão engatando. Por isso que eu disse aqui que ser cineasta não vai ser o meu caso. Mas eu acho que já fica respondido um pouco essa pergunta sobre o mercado, né, galera? Na minha faculdade, por exemplo, isso é um tabu muito grande. Por quê? Alguns cursos de cinema no Brasil, como foram os primeiros cursos a surgir, que ainda existem até hoje e ainda são referência, eles são específicos de cinema o tempo todo, durante os 4 anos de formação. Já no caso do meu curso, é um curso de comunicação social com habilitação em cinema. Algumas pessoas gostam disso justamente porque abre um leque maior de oportunidades de trabalho, né, nesses setores que eu falei, por exemplo, como o da televisão, que você pode trabalhar não só diretamente na produção, como também na parte mais administrativa, com aquisição de conteúdo, com contratos, que a galera de cinema também pode, porque em cinema a gente tem que estudar essa parte mais burocrática também, porque é a atribuição da área de produção. E o estudante de cinema é meio generalista, ele aprende um pouco de cada área e cada função dentro do cinema. E é por isso que também muitos alunos de cinema vão se deprimir ao longo da formação, porque eles vão descobrir que só a faculdade de cinema não é o suficiente para eles atuarem no mercado. A maior parte das pessoas que atuam, principalmente na produção de cinema mesmo, de filme e série, são pessoas muito técnicas em suas respectivas áreas. Muitas vezes não têm um diploma universitário de cinema,
mas sabem muito daquela função ali que elas fazem, seja porque elas fizeram um curso técnico específico, seja porque elas adquiriram muita experiência, ou porque elas têm uma outra formação de ensino superior naquela área, por exemplo, em design, para quem faz direção de arte, né, de cenário. Então você tem uma variedade muito grande de profissionais. Alguns que são meio invisíveis até pra galera que tá estudando cinema, porque poucos ali pensam, por exemplo, em ser assistente de direção ou de serem gaffers, contra-regras, continuistas. A galera vê muito a faculdade de cinema como categoria de Oscar, sabe? A maioria ali pensa especificamente em posições chefes desses departamentos comuns, como arte, fotografia ou som, edição e etc. Mas tem várias outras profissões ali dentro do cinema em que você pode fazer uma carreira de uma vida toda, trabalhando em produções super importantes, com cineastas super reconhecidos, né? Um assistente de direção, por exemplo, ele não é uma espécie de estagiário que está trilhando ali um caminho para ser diretor. Não, o assistente de produção tem suas responsabilidades muito específicas, que não tem nada a ver com a direção e que tem assistentes de direção aí com 20, 30 anos de carreira no Brasil, ganhando muito bem, inclusive. Agora, o gaffer, por exemplo, ele é um eletricista, ele é um profissional de elétrica que tem que entender muito de cinema porque ele atua diretamente junto com a equipe de fotografia, fazendo a iluminação da cena. Os profissionais da logística também, que são aqueles que fazem o transporte dos equipamentos, não é qualquer pessoa aí que faz fretado, que vai lá e é contratado para participar de um filme. São pessoas que já fazem frete para a área de cinema há muito tempo, já fazem parte do cinema, já trabalham com várias produtoras, conhecem os equipamentos que elas estão transportando. Então as possibilidades de atuação dentro do cinema são muito amplas e são muito técnicas. A produção de uma série de grande porte pode empregar cerca de até 300 pessoas. Então, voltando aqui ao estudante de cinema, ele percebe que só a faculdade não vai ser suficiente, que ele vai ter que correr atrás de se tornar técnico. Então, ele desde a graduação precisa gostar suficiente de alguma coisa, descobrir o que especificamente ele quer fazer e começar a ir atrás disso fazendo muito filme. Tem uma galera na faculdade que participa de 2 a 3 filmes por semestre. Tem semestre que eu nem participo de filme, então desde a metade da graduação mais ou menos eu percebi que eu não iria ser cineasta nesse sentido. É um mercado muito possível, embora não esteja no seu melhor momento no Brasil, né, com esse governo atual, que está dificultando muito a questão do incentivo público, porque é uma área que ainda depende muito de incentivo fiscal à cultura, mas o principal empecilho de quem quer fazer cinema é a própria disposição da pessoa, porque é uma área que você vai ter que trabalhar muito de graça até você conseguir alguma coisa. Você vai ter que participar de muitos filmes independentes, de colegas e etc. E muita gente na faculdade não tem essa disposição. Isso fica claro logo nos primeiros períodos. E aí, que bom nesse sentido que onde eu estudo é comunicação social com habilitação em cinema. Mas como eu falei, isso é um grande tabu lá dentro, né? Porque tem o outro lado que acha que deveria ser um curso exclusivo de cinema, que normalmente é uma galera que tá mais ligada em filme de arte, em produzir para festivais de cinema e etc. A minha graduação acaba sendo um pouco Frankenstein, porque apesar de ser comunicação social, né, a parte que é cinema, ela não é muito técnica, ela não é muito prática, pelo contrário, ela tem uma carga teórica bastante puxada. A gente estuda bastante a arte de cinema. Só de história do cinema eu tive 4 disciplinas. 2 de cinema mundial, uma de cinema brasileiro e uma de cinema latino-americano e asiático, onde eu estudei cinema japonês, chinês, tailandês. Então tem meio que essa briga da galera do cinema mais comercial, que fica pistola de ter que estudar cinema iraniano, e a galera do cinema de arte, que fica pistola por estar num curso de comunicação social e ter alguns conteúdos ali de rádio, TV e até de jornalismo nos primeiros períodos. Durante a faculdade a gente precisa fazer filminhos o tempo todo para disciplinas, sempre pede alguma coisa mais amadora mesmo, mas no final tem uma disciplina que pede para você fazer uma produção um pouco mais profissional, em que a galera precisa captar um dinheiro. Já teve um edital da faculdade que os alunos concorriam, né, para ganhar o dinheiro para fazer o filme, e aí os alunos que não conseguiam dinheiro entravam no filme do coleguinha, mas isso acabou e ultimamente a galera tá precisando fazer financiamento coletivo. E eles descobriram que isso é muito melhor, porque eles conseguem muito mais dinheiro no financiamento coletivo do que eles conseguiam no edital da faculdade. No período passado teve filme que captou 10 mil reais e esse período tem a galera aí almejando 20 mil para fazer o filme. São projetos de crowdfunding, né, galera? De financiamento coletivo que usam esses sites aí que muitos youtubers usam, inclusive, para os seus projetos. Eu não sei como que eles fazem para captar essa grana toda, se é a galera de produção que faz, né, que organiza.
E basicamente é porque os filmes têm equipes muito grandes com vários alunos e cada aluno enche o saco de todo mundo que conhece pra dar pelo menos R$10, alguns dão um pouquinho mais, etc. Eu acho que o fato de que a maioria lá na minha faculdade, não todo mundo, mas a maioria é de classe média alta, influencia um pouco neles conseguirem tanto dinheiro dessa forma de financiamento coletivo, pedindo para parentes e etc. Olha, eu não sei se em qualquer realidade seria possível fazer esse levantamento todo, não. Eu sei que em muitas universidades públicas a galera aprende desde cedo a captar dinheiro através de edital público. E os editais públicos, eles costumam ter temas específicos, tá? Por exemplo, quero que você faça um filme sobre violência doméstica e tem aqui esse dinheiro para esse filme ser produzido. E aí rola um concurso, né, para esse dinheiro ser captado. Mas também tem as leis de incentivo fiscal, como a polêmica Lei Rouanet, que não é um assunto para esse vídeo aqui, mas eu só queria pontuar que cinema gera muito emprego, como eu falei. Uma série de grande porte emprega cerca de 300 pessoas, faz a economia girar bastante e não enriquece as pessoas que estão envolvidas naquela produção, vai por mim. É muita gente para pagar, são muitos setores envolvidos, depois vem distribuição e o mercado de exibição também, que é o que acaba lucrando mais. A gente tem aí a primeira janela, que são as salas de cinema, os canais de TV a cabo e as plataformas de streaming. A galera que se forma em cinema também pode se interessar por atuar nessas outras áreas mais burocráticas, de pensar em canais de distribuição e janelas de exibição, por exemplo. Tem uma galera aí muito preocupada em aumentar as possibilidades de janelas de exibição rentáveis que a gente tem. Tem surgido cada vez mais novas plataformas pequenas de streaming, né, que ainda não são lucrativas, mas a gente não sabe como vai ser no futuro. Uma outra forma de financiamento de produções é o financiamento direto, ou seja, quando uma empresa que já é do setor de exibição compra e financia completamente a sua ideia. Isso acontece com os originais Netflix, por exemplo. Pra quem não sabe, a Netflix não é uma produtora. Ela não produz nada. O original Netflix é simplesmente um projeto no qual ela investe todo o dinheiro, ela faz 100% da produção executiva, que é a parte financeira, e ela tem todos os direitos de exibição dessa obra. No Brasil, a gente só tem 4 players que financiam diretamente projetos, distribuídos aí entre os setores de streaming e de TV por assinatura. A série brasileira da Netflix 3%, por exemplo, foi feita por estudantes da USP de cinema, que levantaram um dinheirinho pra produzir o episódio piloto, que é o primeiro episódio, pra venderem esse episódio piloto pra Netflix, que comprou os direitos e deu dinheiro pra galera que se juntou a uma produtora independente aqui fora e produziu o restante da série. Então já tem uma galera na faculdade também pensando nesse tipo de pitch, porque isso tudo é muito novidade, né? Os streams popularizaram muito recentemente, não deu nem tempo de um ciclo de formação inteiro ainda. A Netflix, quando produziu o primeiro original, eu já estava na faculdade, se eu não me engano, ou eu estava entrando, mas não tem muito tempo que a Netflix começou a investir diretamente em projetos. Então é uma coisa que demora até os alunos assimilarem isso, que é uma opção de mercado para eles fazerem projetos para tentarem vender para essas janelas de exibição, financiarem diretamente. Mas isso já está acontecendo. E como eu disse lá no início do vídeo, você precisa descobrir logo no início o que você quer para você tentar se especializar naquilo dali. E eu falei das várias profissões que costumam ser ignoradas, né? Tem cursinhos técnicos específicos para assistente de direção, por exemplo, e poucos alunos se ligam em fazer esse tipo de coisa. Eu considero esses mais espertos para quem quer realmente trabalhar com cinema. A maioria acaba visando muito posições de chave. É muito comum pessoas que têm a aspiração de serem diretores ou roteiristas. Eu acho que se pegar para contar numa turma de alunos, eu acho que esses são a maioria. E aí é um pouco mais problemático, né, galera? Porque é simplesmente mais fácil você ser um técnico e ser contratado para trabalhar numa produção específica, que já captou dinheiro para te pagar, por exemplo, do que você ter uma ideia originalmente sua, ter o seu próprio projeto, e você precisar ganhar um produtor para ir captar dinheiro para o seu projeto, e depois ainda vender o seu projeto para as janelas de exibição, para ter algum tipo de lucro com ele. Muitos desses alunos não pensam tanto num mercado mais comercial de cinema, é uma galera que pensa muito em colocar filmes em festival de cinema, em produzir arte, etc. Eu acho isso muito legal, mas é uma coisa que não é muito rentável no Brasil. Porque esse tipo de filme, de festival, tem muito poucas opções de janelas de exibição no Brasil. E essas janelas são bastante disputadas. São poucas salas de cinema que são voltadas para esse tipo de filme. Plataformas de streaming também a gente tem algumas, como a MUBI, né, que exibe filmes de arte, de festivais, etc. E de vez em quando aparece algum filme brasileiro lá que eu nunca ouvi falar. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Grupo Estação, de salas de cinema de rua. Eu não sei em São Paulo quais grupos atuam, mas são realmente pouquíssimas salas se você comparar com o número de salas para cinema comercial, que é muito maior. E se você comparar também com o número das janelas de exibição comercial
para streaming, TV por assinatura e etc., que também é muito maior. Eu conheço alguns alunos bem-sucedidos como diretores de filmes artísticos que já foram para vários festivais importantes, inclusive fora do Brasil, mas que hoje, por exemplo, também estão produzindo roteiro para novela. É isso, galera, eu tentei fazer um roteiro pra esse vídeo, mas eu simplesmente detestei, então foi sem roteiro mesmo. Eu tô com um pouco de receio em relação a isso, porque eu não sei se vai ficar tudo explicadinho e se eu esqueci de falar alguma coisa muito importante. Mas eu acho que deu pra passar uma ideia geral dessa experiência, né? Talvez ajude alguém que esteja pensando em fazer esse tipo de graduação. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no meu canal, que é um canal novíssimo, que eu ainda tô aí batalhando pra descobrir por qual caminho ele vai. Você pode me ajudar nisso. A sua interação, seus comentários, o seu like é muito importante agora nesse iniciozinho do canal, porque ainda não tem uma audiência muito grande, então a sua interação faz toda a diferença pra eu não me sentir falando sozinha aqui, pra eu saber quem tá aí do outro lado, quem escutou o que eu falei, o que vocês acham, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.